Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E como vocês sabem, a gente sempre traz para vocês pessoas que trabalham com temas ligados à água. Mesmo que você não entenda claramente a ligação, você acaba sabendo por que que é, porque esse aqui é um trabalho que nós fazemos para divulgação científica entre as próprias pessoas que já trabalham com água. E aí você amplia o teu horizonte e você aprende a quem chamar quando você tiver um problema. E hoje eu trago um grande especialista, um grande amigo, Marcelo Fischer Gramani. Ele é geólogo pela USP e mestre pela Poli-USP em geotecnia, corrida de lama e detritos. Fórmula 1. Depois ele vai explicar para vocês do que se trata. Ele é geólogo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Ele tem uma grande experiência em desastres naturais e atendimentos emergenciais, tanto no Brasil como no exterior. Tem muitos seguidores nas redes sociais. O trabalho dele é muito legal. Eu recomendo vocês darem uma olhada nos links que a gente está deixando aí abaixo. Cliquem lá, acompanhem. O trabalho dele é muito interessante. Quando ele aparece muito quando tem desgraça, quando tem um acidente grande, ele aparece e vocês vão ver ele lá na televisão dando entrevista. Marcelo, bem-vindo. Conta pra gente aí, como é que foi a definição dessa sua especialização? Você saiu da geologia e foi para o mestrado, né? Dá para ver que você trabalha com isso apaixonadamente. Conta para a gente como é que foi o passo a passo para quem está pensando em trabalhar nesse assunto. Professor Everton, é uma satisfação poder conversar com você e a todos que vão nos assistir para contar um pouquinho dessa nossa área aqui, né, de movimentos de massa, defesa civil e essas corridas que às vezes são de Fórmula 1, são velozes, né? Mas às vezes é carrinho de rolemã, que tem alguns escoamentos, alguns fluxos mais lentos assim, né? Mas, de fato, a geologia te permite, né, escolher temas, escolher trajetórias, né? Eu lembro que na minha graduação eu trabalhei um tempo estudando argilominerais e áreas contaminadas e as suas possibilidades aí, né, de poder recuperar áreas, né? Depois eu vim fazer um estágio aqui no IPT, lá por 1995 e 96, e trabalhei numa área que era um laboratório antigo, hidráulica e mecânica de rochas. Então a gente trabalhava muito com os maciços rochosos, investigação, furos de sondagem, né? Eu lembro que na época um grande trabalho era investigar aqui a passagem subterrânea aqui pelo Rio Pinheiros, né? Que seria a futura estação Pinheiros do metrô, enfim, investigar bem os maciços para poder compatibilizar, melhorar suas Ali obras, onde né? caiu, ali onde caiu. Isso, onde caiu, né? Tem muita história essa área aí que em algum momento a gente pode Muita. contar um pouco sobre isso. Mas de Sim. fato era a área que eu trabalhava, a geologia de engenharia pura, né? Túneis, barragens, dutovias, enfim, uma série de obras de infraestrutura. Era a área que eu escolhi, né? E, de fato, finalizando a graduação, foi uma opção minha não ir para o mercado de trabalho, né? Eu optei por fazer o mestrado e fui parar na Politécnica, no PEF, Estruturas e Fundações, com o meu orientador, o professor Kanji. E eu comecei nessa área, inclusive, né? A nossa ideia era trabalhar com um tipo de equipamento chamado obturador de impressão. Você inserir esse equipamento no furo de sondagem, ele traria informações a respeito do fraturamento, de todas as estruturas que aparecem no furo de sondagem, né? Era muito interessante. Mas na Poli, eu fui selecionado para ser um bolsista de um grande projeto, né, coordenado pelo professor Faisal Massad, que era para estudar as corridas de massa, ou os fluxos de detritos, que atingiram a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, em 1994. Como era o bolsista, eu participava de tudo, né? Trabalho de campo, pesquisa bibliográfica, algumas discussões sobre o processo, e eu fui me apaixonando um pouco sobre isso, sobre esse tema que de fato eu não tive na graduação. Esses processos meio físico, né? Na minha época não tinha fortemente no currículo das geociências, né? Então eu me apaixonei de fato por esse tema, e depois de um ano e pouquinho de mestrado, eu propus para o orientador, Flávio, eu gostaria muito de mudar de tema e de área, inclusive. Então ele falou, poxa, mas e todo esse trabalho? Eu falei, olha, não é um trabalho perdido, eu acho, né? Talvez, e nem o tempo, né? E de fato foi uma decisão acertada, porque isso mudou a minha carreira, inclusive, que foi a chance de eu poder entrar no IPT como funcionário lá em 2002, numa sessão que tinha um nome, né, muito interessante aqui do IPT, era a seção de processos e risco geológico. Processo porque trabalhava erosão, movimento de Ah, massa, escorregamento, rasteiro e as corridas, né?
e a questão do risco geológico, né? Como é que a gente quantifica, qualifica, mapeia, enfim. Acho que é um pouquinho acho que da nossa conversa aqui de hoje, desse mundo da geologia de engenharia, tratando dos desastres, dos fenômenos Sim. ligados ao meio físico. Olha que coisa interessante. Eu vi, você está me tá contando, eu estou lembrando. Eu trabalhei na refinaria de Cubatão e na parte de área contaminada, e a gente viu exatamente, a gente fez uma sondagem, uma pesquisa lá no fundo, né, da refinaria, e a gente viu exatamente a corrida, a descrição, né, da corrida antiga lá de lama. A gente olhou, né, na época, até quem deu uma aulinha para mim do assunto foi o Chang, que ele conhecia da época, né, e falou, isso aqui é o debris flow, não sei o quê, e contou a história para a gente, foi interessante, né? É interessante porque são as visões, né, Everton? A gente tem essa visão da área em si, o foco, do que a gente fala daquilo, do objeto que está sob o risco, né? E, de fato, a maior parte das pessoas, e na época também, não se imaginaria um processo tão rápido, tão violento, É, como é esse debris flow, né? Porque ele é exatamente. repentino, traz uma quantidade enorme de blocos de rocha, árvore, e muita água, né? A É, gente chama atenção sempre quando a gente olha, e é um papel nosso, né, da geologia, reconhecer na paisagem essa questão dos depósitos, das possibilidades, né? Então a gente via isso nos córregos lá. Mas de peraí, fato, então conta para todo mundo o que é o debris flow, para que serve estudar isso daí, né? Por que a geologia, né, importa nesse assunto aí? então a gente aqui no IPT e várias outras instituições, né, eles investem muito tempo no estudo do que a gente chama de movimentos de massa. Quando a gente fala em movimentos de massa, a gente lembra dos rastejos, dos escorregamentos, né? Que de fato são os processos que mais provocam vítimas no país. A questão ligada às rochas, né? Deslocamento de lasca de rocha, tombamento, que a gente assistiu lá em Capitólio, né? Tombamento de um grande maciço de rocha no lago, e também as corridas. Então, são 4 tipos de movimento de massa que a gente se dedica muito a estudar a sua dinâmica, os agentes que deflagram, enfim. E a corrida, ela entra nesse pacote porque, de fato, a gente tem. Eu posso falar em duas situações que preocupam muito a gente. São as comunidades, as populações que vivem em áreas sujeitas, bastante suscetíveis a esse processo, então, envolvendo a vida das pessoas, a segurança da população, né? E aí não importa se é baixa renda, alta renda, porque a gente tem, de fato, uma população sujeita a esse tipo, ao impacto dessas corridas, né? E um outro ramo é a questão da infraestrutura, né? Então, a refinaria foi um caso, né? Mas a gente tem, eu fiz vários trabalhos, por exemplo, a rodovia, né? Sistema Anchieta Imigrantes, as bacias ali da Serra do Mar, praticamente todas sujeitas a corridas, e a gente tentando quantificar e propor medidas, né? Estruturais ou não estruturais, né? Então, tem a questão das instalações da Sabesp, captação e tratamento de água, importantíssimo, né? Para a sociedade, inclusive. Aí entram as dutovias, as linhas de transmissão. Então, a gente tem uma população exposta e tem uma infraestrutura para o país também exposta a essas corridas, esses fluxos, né? Que de fato, o que lembram? Lembra essas avalanches que a gente assiste às vezes pela TV, né? Claro. Lá no canal do Instagram, de vez em quando eu reproduzo alguns vídeos, né? Porque é interessante a gente. Eu te acompanho, eu assisto. Tem uns muito chocantes, nossa. É chocante porque são rápidos, são movimentos que são, foi o que você falou, Fórmula 1, são velozes, né? É, Então, a partir do momento que eles são deflagrados, que eles se iniciam, o desenvolvimento deles é muito rápido. Então, como se fosse uma avalanche mesmo, né? De blocos. E eles têm essa característica, né? De trazer muito material. Tanto material sólido mesmo, né? As pedras, as rochas e troncos de árvores, mas também a parte líquida, né? Vem muita água e muita lama. Isso é uma característica das corridas. Tem as características geológicas, né, que a gente é, tenta observar, né, a questão dos blocos de rocha que vem na porção frontal de um fluxo desse. Vocês vão ver isso nos vídeos, né? Então tem todo um aspecto da dinâmica desse processo, né? deixa eu É fazer isso uma que a gente. pergunta. Fala, você fez um trabalho, só mantendo a ideia do caso de Cubatão, que era, quando você começou a estudar, já era um caso estabelecido. Já era uma corrida que tinha acontecido, já tinha mato por cima. Como é que você faz um estudo de algo pretérito, né? Só para quem não sabe, como é que você faz isso ajudar no trabalho futuro? E como é que você faz? Porque grande parte do trabalho de vocês, além de você trabalhar quando acontece o acidente, mas tem muito trabalho de prevenção, né? Perfeito, O que o perfeito. trabalho do que já aconteceu ajuda na prevenção e o que pode ser feito como prevenção para isso daí?
Não, você lembrou bem esses dois momentos, né, que a gente vive aqui no Sudeste, né? É o É, trabalho da prevenção e a época que a gente se dedica ao mapeamento, à identificação, a reavaliar algumas áreas, né? Analisar novamente alguns casos, né, que a gente chama de retroanálise. Vamos estudar bem essa corrida, esse escorregamento, para tentar propor medidas preventivas mais eficazes, né? Então, tem esse trabalho da prevenção. Nesse momento também a gente trabalha muito a questão, você falou das emergências, né? Então a gente se é, prepara para isso. Equipes de geologia, das geociências, da engenharia, inclusive, né? E as equipes que trabalham com a gente, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Então, esse é um momento da prevenção. E aí eu incluo também, viu, Everton, a é, questão da capacitação e treinamento. É levar isso para a comunidade, levar isso para os técnicos. Momento da prevenção. E você lembrou bem da emergência, né? De fato, apesar de todo o estudo, de todas as proposições, das melhorias de infraestrutura e tudo, os acidentes eles vão acontecer. E sim. para isso a gente tem que estar preparado para situações de emergência, para que a gente possa de fato garantir a segurança de novo da população e das equipes ali de resgate e busca, né? Quando a gente vai falar de corrida de massa, são fenômenos que para mim são fenômenos que acontecem numa bacia hidrográfica, né? E aí ela pode variar de tamanho, pode ser bacias de 0,5 quilômetros quadrados até 10 quilômetros quadrados, né? Então as dimensões são as mais variadas e elas de fato acontecem. Então a gente começa pelo estudo geológico e geomorfológico dessas bacias, né? Quando eu falo em geomorfologia, a questão da forma dessas bacias, a quantidade de encostas bastante inclinadas, a geometria dessa bacia, a circularidade, enfim, tem uma série de parâmetros morfométricos que entram numa avaliação qualitativa dessas bacias. Depois entra forte um trabalho da geologia, né? Principalmente para ver a questão da quantidade de materiais disponíveis. O que são esses materiais disponíveis? A corrida, de fato, ela acontece às vezes, ou na maioria das vezes, né, com os escorregamentos nas encostas. Esses escorregamentos, onde tem solo, onde tem essa terra mais fininha, né, ela vai abastecer os canais de drenagem com uma lama que vai mudar a viscosidade ali do rio e da drenagem. E, de fato, a drenagem, por muitas vezes, ela está entulhada de blocos de rocha, matacão, dessas pedras arredondadas, alongadas, né? Então, a corrida é essa combinação de materiais disponíveis nas encostas e nas drenagens, né? E que, de fato, a gente avalia a possibilidade daquilo ser mobilizado durante a chuva. E aí entra outro aspecto que é o agente deflagrador, que é a chuva. Que chuva é essa que provoca Isso. uma corrida de massa, né? Que chuva, porque a gente já viu, né, na Serra do Mar, dezenas de casos de grande intensidade pluviométrica e você tem a geração de enchente ou inundação e enxurradas. De fato, a gente não vê quase sedimento É sendo verdade. transportado. Em outros momentos, em função desse histórico de chuva, a gente tem sim essas corridas. Então, no histórico da Serra do Mar, a gente já tem algumas dezenas de casos de corridas, né? E aquilo que você falou, né? A gente presenciou algumas delas, difícil, né? A gente chega depois. Recentemente, né, que a gente tem essa possibilidade de conseguir algumas filmagens ou Isso. chegar logo depois do acidente. Lembrando que eu fiz o mestrado nessa área, né? O meu mestrado foi finalizado em 2002 e era um dos poucos, eram poucos os casos estudados, né? Então, se são poucos estudados, praticamente não tinha informação do que era uma corrida. Então, a gente perdeu vários registros, né? E a partir do momento onde alguns colegas aqui da Poli USP, das geociências, começam a estudar, que a gente começa a observar noticiário ou até mesmo chamado por Defesa Civil e a gente consegue chegar rápido no lugar pós um acidente, né? Para poder fazer os primeiros registros de um fluxo como esse. Então, é um fenômeno complexo, bem complexo. É, eu sei. Conta pra gente aí, qual que é a função da água nisso daí? Para quem não sabe, o nosso é o Instituto Água Sustentável. Conta pra gente, porque a água é a responsável, no final das contas, junto com a gravidade, né? Mas sem água não ia ter um escorregamento ou uma corrida de lama, né? Conta pra É. gente aí como é E que funciona. é um caso interessante porque realmente, ainda mais no Brasil, país tropical, né? A gente é regido por esse fenômeno da água, né? Oh, Ou em excesso ou falta do recurso, inclusive, né? é, Mas não tenha dúvida que, para nós, Brasil, em termos de movimento de massa, a água é o agente principal para iniciar ou deflagrar esses fenômenos, né? sim. Desde o movimento de massa até os processos erosivos. Mas só um fato curioso, né? A primeira vez que alguém descreveu um debris flow aconteceu na Alemanha, isso é um caso histórico, né?
e foi uma frente de uma pedreira bastante alta, inclusive, que essa massa de rocha se deslocou, sem chuva, sem nada, né? O material era tão friável que, ao impactar no solo, ele se transformou num fluxo. E aí a gente tem a primeira descrição de um fluxo, de um escoamento de material rochoso sem água. Tem água. Interessante isso, né? Olha Sem água. só. No nosso caso, não. Brasil, não. A gente precisa desse agente externo, né? Desse agente do clima para ter essa origem das corridas, né? Ter essa deflagração de corridas, né? E aí aquilo que a gente conversa, não é qualquer chuva, né? Então a gente tem desde os casos onde de fato precisa de uma chuva acumulada para ela poder cair numa encosta, para ela poder ter aquele tempo de infiltração, poder infiltrar no manto de solo e aí sim mobilizar, né? E ao mesmo tempo os canais, drenagem, os rios sendo abastecidos por essa água, né? Então a gente tem essas chuvas acumuladas e para ocorrência eu posso ter precisamente ter um pico de chuva, né, mais violento. Mas há casos, né, Everton, que a gente tem já recente, por exemplo, já posso citar o caso ali da rodovia dos imigrantes, né? Em 2013, a gente teve um grande evento de chuva. Pra você ter uma ideia, os valores de chuva chegaram a 116 milímetros em uma hora, 116 milímetros em uma hora, e chegou a 182 milímetros em 8 horas. Então, esse foi o histórico de chuva. E sem ter uma chuva anterior, uma chuva acumulada. Então, essa chuva de 116 milímetros por hora, chegando a 182 em 8 horas, deflagrou duas corridas bastante violentas até ali. Uma atingindo o viaduto da Imigrantes, o emboque ali do TA 1011, e a outra atingiu a estação de tratamento de água de Pilões, ali na base da Serra do Mar, né? Então, isso é um pouco do exemplo. O caso da refinaria, a gente tem um outro tipo de histórico de chuva. Um acumulado de chuva chegando a 345 milímetros em pouco mais de 24 horas, com um pico de chuva de 60 milímetros por hora. Enfim, é o que a gente tenta, dentro do ramo das pesquisas, ver que chuva é essa e, a partir disso, né, poder tentar antecipar os problemas. Por meio do quê? Vamos monitorar, né? Hoje, de fato, a gente tem condições, com a questão da previsão meteorológica e desse acumulado de chuva, a nossa tentativa sempre é antecipar para poder disparar os alertas, os alarmes, enfim. São as nomenclaturas que modernamente a gente usa hoje para poder fazer uma evacuação que a gente chama preventiva e temporária. Interessante. Você já contou quantos casos desses já participou na vida? Mais de 100? Por uma, vamos dizer assim, uma curiosidade, pois até uma obrigação para preencher currículo, né? Eu tenho registrado, desde o meu primeiro atendimento de emergência até agora, recente, que Você foi em São tem? Sebastião. Eu tenho isso registrado em ofício, inclusive, assinado pela Defesa Civil. Olha Então, só. por exemplo, o meu primeiro atendimento de emergência foi em 2003, foi em Pissinguá, Ubatuba. Ah, em Pissinguaba. Pissinguaba, litoral norte. Sei. Infelizmente, a gente tem um escorregamento de grande porte, um só, né? Que atingiu uma moradia e provocou a morte de uma pessoa. Esse foi o meu primeiro atendimento, foi um domingo, inclusive. Então, a partir de lá até agora, eu tenho 118 atendimentos de emergência no meu currículo. Assim. Então, Caramba, cara. Então, já deu uma. e quais as semelhanças? O que que você consegue de aprendizado comparando eles? E mais, disso daí, o que que os governos, as prefeituras poderiam fazer para evitar a catástrofe? Quais são os trabalhos que você consegue fazer para ter uma alarme, essas coisas? Os atendimentos de emergência, né? Infelizmente, eles acontecem há muito tempo, né? A gente tem, o primeiro caso que eu peguei para estudar e de um grande evento foi em 1948, em Leopoldina, pegou parte de Minas Gerais e parte de São Paulo, ali no Vale Histórico do Paraíba, né? 1948, morreram mais de 200 pessoas nesse evento, né? Então, são fenômenos que realmente acontecem e a gente até fala um pouco, daqui a pouco a gente fala um pouco das mudanças climáticas ou da emergência climática atual, né? Mas, enfim, eu tive que estudar um pouco do histórico, né, para poder entender. E desde o meu primeiro atendimento de emergência, eu vi o quanto é importante a gente primeiro fazer esse atendimento sobre as aspectos de segurança. E depois, né, para poder entender o fenômeno. É no É, atendimento de emergência que a gente vê, de fato, o que é um escorregamento, qual foi. Tem duas coisas que são difíceis, às vezes, nesse movimento de massa: é a trajetória e raio de alcance.
Então, de fato, numa emergência, você consegue observar isso. Como é que a massa deslocou, até onde ela andou, qual foi a trajetória dela, porque cada caso é um caso. Existem muitos casos semelhantes, né? E é por isso que a gente consegue fazer um trabalho preventivo, é por isso que as pessoas perguntam: poxa, é possível prever onde e quando vai acontecer, né? Então, com esse número de casos que a gente tem aqui no histórico, a gente consegue hoje, com muita precisão, dizer onde vai acontecer. O quando depende daquilo que a gente falou agora há pouco, que é a chuva, né? Mas, enfim, depois a gente volta a falar sobre isso. Então, mas na emergência, de fato, é que você aprende. Eu já atendi as emergências praticamente em quase todos os casos, né? Então, quando eu falo em caso, é escorregamento nos barrancos, nas encostas, né? Desde aqueles escorregamentos que a gente chama de induzido pela ocupação. Então, a ocupação foi para uma encosta, fez aqueles cortes, as escavações e os aterros. Então, a gente chama aquilo de escorregamento induzido. Praticamente a grande maioria dos meus atendimentos passam por esse cenário, né? Eu já fiz os atendimentos com os grandes escorregamentos naturais, né? E É, aí não tem intervenção antrópica. Então, valores de chuva, como foi o caso de Santa Catarina em 2008, região serrana do Rio 2011, e alguns casos recentes, São Sebastião, né? A gente tem muito escorregamento natural. E aí sim. o meu trabalho de emergência foi olhar a questão da ocupação, e para dar um exemplo, né? No caso do litoral norte, São Sebastião, a gente tem uma dutovia super importante, né? Opa, Que é o Osbate. Então, a dutovia que também ficou ali no meio daqueles eventos gigantescos de escorregamentos, né? Eu já atendi, por exemplo, Capitólio. Capitólio também é outro movimento de massa, né? Eu tive a chance, junto com os colegas da Unesp, né, da equipe que foi formada, olhar poder estudar um pouquinho como é que foi a ocorrência. Existe a possibilidade de novos tombamentos, como aquele que a gente viu, né? E por aquilo que pareça, um pouquinho de Capitólio, eu fiz um atendimento na gruta, né? Numa gruta. Existia sim. um. A maior parte das pessoas, lógico, lembram de Capitólio, mas esquecem da gruta onde morreram 9 bombeiros civis, 5 homens e 4 mulheres. O teto de uma gruta, parte do teto e a parede, Cedeu. cedeu, soterrou uma boa parte desses bombeiros que estavam em treinamento, né? Então foi um atendimento que eu fiz diferente, É, também perigoso. Muitos atendimentos que a gente fez aqui são extremamente perigosos, né? Eu sempre alerto imagino. isso aos colegas, que acho que é um dos momentos mais perigosos, de exposição mesmo ao risco, né? A gente está ali não é porque a gente é geólogo que a gente está imune, né? Exatamente. É. Putz, mas deixa eu Então é fazer. muito perigoso. Esse grande escorregamento que você falou de São Sebastião, esse no litoral norte de São Paulo, né? Quando eu estava começando a carreira de geólogo, eu fiz um trabalho, levantamento de taludes, negócio lá na região de Caraguá, né? E aí você via nitidamente o que você falou dos induzidos, né? Locais que você fala, que esse cara está morando aí, né? Que ele está fazendo aí? E outros que você vê que já está tendo uma movimentação lenta, você vê pelo formato da encosta, etc., né? O que vai se formando lá. Eu vi. E aí eu estudei aquele baita desastre de 67, que você que é da área, foi um negócio gigantesco, provavelmente comparado com esse do ano passado, né? Sim, sim. Tem alguma comparação disso daí? Você que entende do assunto, entre os dois eventos? Olha, tem comparação, velho, porque de fato foram grandes processos em costa natural, né? Escarpa da Serra do Mar. Acho que eles, se eu fosse falar numa diferença, seria mais o número de cicatrizes, né? Você lembrou bem, né? Até então, 1967 era o maior evento praticamente de movimento de massa do país, né? É. O professor Fúfaro fez um artigo, depois a gente cartografou as cicatrizes que ele mapeou, né? A professora Olga Cruz, da Geografia, né, por exemplo. Ah, Quando refiz o mapa, foram 760 cicatrizes de escorregamento. O que é a cicatriz? É aquela marca que fica, né? Na encosta, na escarpa. Foram 760 marcas. São Sebastião não chegou a esse número, mas também teve um número expressivo de escorregamento, de cicatrizes, né? Então, eles se comparam um pouco, ou se diferem um pouco na quantidade, talvez, de escorregamentos. Outra coisa que eu poderia lembrar é assim, o raio de alcance, né? O raio de alcance das massas em Caraguá 67 foi bem maior do que a de São Sebastião. Outra coisa que a gente assistiu em Caraguatatuba, diferente de São Sebastião, foram as próprias corridas de massa, né? De fato, em São Sebastião, a gente não teve uma geração de um debris flow típico, né? A gente teve é, grandes escoamentos de solo, né? mas não teve Tava ideia. mais para uma corrida de terra do que uma corrida de detritos. E Caraguá não, né? Caraguá 67, na bacia do Santo Antônio, do Guaxinduba, Desceu do tudo. Canivetá,
Foram grandes corridas com blocos e rocha, o volume absurdo assim de Sim. sedimentos que foram Isolou, transportados. isolou, Acho que isolou a cidade na época, foi um negócio absurdo. Absurdo. foi assim, um fenômeno, eu diria que maior que o de São Sebastião, né? As chuvas são muito parecidas, viu? Em Caraguá, eu lembro de valores de chuva de 548 milímetros em 48 horas. E o pessoal conta que chegou a esse valor porque o pluviômetro quebrou de tanta água, né? Nossa. Até interessante isso. E em São Sebastião, a gente tem os registros de Pô, 639 em Bertioga e 680 milímetros em 10 horas. eu lembro, é inacreditável isso é inacreditável. É inacreditável, assim, a quantidade de chuva em pouco tempo. Eu até comentei com os colegas que eu acho que assim, a palavra não é bem essa, não é bem sorte. Mas assim, foi bom que essa chuva ela durou só 10 horas. Por quê? A gente está falando do papel da água, né? Se esse valor de chuva de 640, 680, ela ficasse por mais tempo ali, infiltrando nas encostas, então se é uma chuva de 24 horas ou 48 horas, Ah, a gente sim, teria um volume de terra muito maior. muito E aí maior. sim o desastre seria muito maior do que a gente já assistiu, infelizmente, né? Então, esse papel da água tem o papel do tempo, né? Caraguá, a princípio choveu parecido, mas ficou muito mais tempo chovendo e possibilitando essa Ação, infiltração da água. São Sebastião não, cai de repente. Então a gente teve muita inundação, muita enxurrada, muito. e aí os escorregamentos, de certa forma, limitados. Ah, olha só, mesmo com esse tamanho. É, porque eu lembro bem da gente fazer. A gente fazia era um mapeamento muito sumário, era mais de visita, de descrição, quando eu trabalhei em Caraguá. Mas mesmo assim, putz, eu fiz isso aí em 1990 e, sei lá, 90, 91 por aí, 90. E, e ainda assim, você via as marcas, você via e sem escavação, sem nada, você só via o resultado do debris flow, e tudo por ali, dava para. Isso. E tudo ocupado de novo, né? Não, é culpado de novo, interessante. E aquela história do raio, né? No caso, aqui vai acontecer. A gente Vai sabe cair de que vai novo. acontecer. Não é? E vai por quê? Porque a bacia hidrográfica, aquela bacia, ela está de novo tendo solo, e eu tô levando material para as drenagens, e daqui a pouquinho isso vai ser movimentado. Esse daqui a pouquinho eu não sei, são 40 anos, 50 anos, né? Mas de fato, em algum momento, isso aí Vai. Deixa eu te fazer vai ser uma pergunta. movimentado. A gente fez uma proposta aí na minha empresa há pouco tempo, né? Infelizmente a gente não ganhou, porque seria um trabalho bem legal. Mas é o seguinte, uma vez, só estou relacionando um fato passado com esse negócio que a gente fez aqui. Fiz uma visita lá na Alemanha, eu trabalhando com áreas contaminadas, e tinha uma área de rejeito de carvão, de indústria de carvão. E rejeito de carvão, ele tem um fenômeno, né, que é chamado em português queima sem chama, né? Em inglês é smoldering. O que acontece? É aquela quando o carvão está queimando, você pega churrasco, que ele fica branquinho, ele está numa temperatura muito mais alta do que a chama direta. Por quê? Porque ele realimenta a própria queima, então o calor fica muito alto. E aí, chega a 800 graus mais, né? Poxa, No resíduo de carvão, eles têm lá uma montanha mesmo. Se você chega na cidade, é a cidade da BMW, né? Você vê, é bonita a montanha, você não relaciona com o passado que aquilo lá era uma pilha de rejeito, né? Você acha que aquilo é uma montanha natural no local. natural, né? Só que por causa desse fenômeno, né, de queimar, tá queimando dentro da montanha o carvão que está dentro dela, que é o que fez a pilha, tá queimando há mais de 200 anos. Que E aí sensacional. é sensacional, não tem como você apagar. O cara fala, pô, não dá para a gente jogar água? Dá, só que a 800 graus a água evapora muito antes de apagar o carvão, não tem como, né? Então não tem. Então a montanha, claro, embaixo assim tem uma ocupação, né? Como um negócio de 200 anos, claro que tem uma computação. E eles têm um monitoramento, só que nesse caso aí, a movimentação é relativamente rápida, entendeu? Por quê? Porque você está murchando aquele negócio, né? Então ele Tá tem. encolhido. E as fraturinhas, você vê a olho nu, você vê a fraturinha, você põe a mão e sai, tá saindo calor, né? Porque tá queimando lá.
sei lá, cento e poucos metros de profundidade, você vê o calor saindo. E aí que eu vi, foi a primeira vez que eu vi alguns sisteminhas a laser de monitoramento. Ela faz um pocinho, né? E vários sistemas relativamente baratos de fazer. Muito, muito baratos. Eu fico pensando, por que que a gente não tem sistemas desses aqui em vários locais? Né? Lembra daquele caso de Ilha Grande, que desceu e levou a pousada? Né? Isso. É um negócio que, em termos de custo, até uma pessoa física, a empresinha ali da pousada, poderia fazer, porque não é um negócio caríssimo. E a gente não tem um mercado desse no Brasil, né? Sabe que atualmente tem uma série de pesquisas, o IPT também está dentro desse âmbito da pesquisa, de estudar esses sensores de baixo custo, né, para poder aumentar o número de áreas a serem Claro, contempladas, né, por esses sensores. E então a gente está fazendo, o IPT participa dessa pesquisa, né, para ver qual é enfim, estudar a forma de transmissão, porque o que acontece, né? Alguns trabalhos já indicam que, de certa forma, a gente tem aqui no país várias rodovias onde os taludes são monitorados, né? Você é, tem esse sistema já. Um desafio deles, que a gente pode conversar um pouco, é o tempo-resposta. Que sentido? exatamente. Tem uma premissa que é muito forte, eu acho, mas ela é válida assim. Um escorregamento, ele dá sinais antes de se deflagrar, né? E aí, é uma premissa isso. Agora, de fato, ele pode apresentar o sinal. Ele é perceptível? Sim ou não, mas o quanto tempo eu tenho, a partir do momento que um sensor detecta uma movimentação, quanto tempo eu tenho para ligar um alarme, uma sirene, e as pessoas estarem treinadas, e Passa essas aí. pessoas para sair do lugar. Então, esse é o desafio, é o tempo-resposta também, né? Lógico, eu não estou colocando nada contra os sensores, né? De fato, quando a gente visita o Vesúvio lá na Itália, a gente sabe que o vulcão está super monitorado, né? Mas a É, dúvida é assim, bom, eu estou lá no alto do vulcão, quanto tempo a mensagem vai chegar para o turista e eu tenho que saber a rota, enfim, é um conjunto. O sensor é uma pecinha, né? Para a mas, população, mas, mas tem, por exemplo, eu vi, a gente fez nesse, falei, esse trabalho que a gente estava tentando, tentando fazer, seguinte, hoje a gente consegue fazer com ciência de dados, a gente consegue casar a meteorologia, que tem uma quantidade de dados enorme, né? A gente consegue isso. casar com pluviometria, com monitoramento de nível d'água, monitoramento de umidade. Esses sensores hoje são relativamente baratos, né? Relativamente baratos. Entendeu? Dá para a gente casar todas essas coisas aí com um sistema de alarme. Dá para fazer. Sim, perfeito. Não, não dá para fazer. Eu acho que o momento é agora, né? Em É o que eu função acho. dos vários acidentes, da experiência acumulada, né? Você vê, você estava contando uma experiência sua, década de 90, você mapeou área de risco, né? É Colegas claro. mapearam. O professor Milton Vargas olhou os escorregamentos em Santos em 1956. Você Então, vê, a gente está quase 100 anos depois, não estamos fazendo porra nenhuma. Não dá, cara. às vezes é uma dificuldade. A gente já tem material, né? A gente está Pode ter. pronto, eu diria, para melhorar essa questão dos sensores, do sistema, de estar ligado a sirenes, de Não capacitar. só sirene, hoje você consegue, todo mundo tem celular, você consegue fazer um sistema com mensagem na mão do sujeito que mora ali. Per- Perfeito. Não, a ideia é essa, né? Por Né? exemplo, uma boa parte dos acidentes aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, acontecem à noite e madrugada. Então, qual é a discussão hoje? Hoje a discussão, poxa, a Defesa Civil vai enviar o alerta, mas e o sujeito? Se ele estiver dormindo, ou se o celular dele estiver desligado? Então, a gente tem que ter vários sistemas Tem que ter para as opções, é. Mas tudo bem, mas redundantes aí, e. tudo bem, mas você tem treinamento, porque se ele está dormindo, você acaba acordando alguns da vizinhança que pode ter uma ação comunitária para essas coisas, né? Tem várias. Isso. No Brasil tem aquela história também, se o cara evacua, vem um monte de gente roubar a casa dele, tem esses problemas, mas tudo isso aí você tem que ir computando para fazer uma solução. Isso aí dá para ser Isso. pensado. É o que a gente chama da gestão, né? A gente tem duas gestões, né? A gestão do risco, que de fato é a prevenção, é mapear, é analisar o processo, propor medidas. A gestão do risco.
Como é que eu vou minimizar ou reduzir esse risco? E aí tem a gestão do desastre. Quer dizer, de fato, alguma coisa deu errado para ter o desastre. Como é que a gente faz uma boa gestão da população ter que sair de forma rápida? Como é que você autoriza um corpo de bombeiros, uma equipe a entrar numa área quente, que a gente chama que é perigosa, né? A gente tem Claro. alguns casos, infelizmente, de bombeiros que morreram durante a atendimento de emergência, né? Então, é a gestão do desastre. Como é que a gente informa a população para também não entrar em pânico, né? Enfim, é um desafio para a gente as duas gestões aí, do risco, que é aquilo que E você a perguntou, comunicação né? do risco. A comunicação do E risco é aí, sempre complicado. É. Mas, olha, complicado, né? mas a gente, a nossa área técnica, né? Tudo bem, a gente acaba, você acaba fazendo a comunicação do risco também, mas a nossa área de domínio técnico é a área de entender o problema, de tentar antecipar medidas. E a parte de comunicação tem um profissional de comunicação que vai fazer a melhor forma de transmitir isso, né? Isso, por isso que a gente treina às vezes, né? A gente, uma época, não fez um curso, mas fez uma reunião com o jornalista, por exemplo, né? Até para a informação chegar. A gente não quer não quer o jornalista como um especialista, vamos dizer assim, em geologia, em desastres. Mas, de Claro. fato, às vezes passa alguma informação, né? Que pode assustar. Então, recentemente, agora, tem erosão de Lupércio, né? Que é um processo erosivo, né? A gente tem mais de 30 mil erosões, talvez, no estado de São Paulo, né? Erosões urbanas, erosões rurais, né? E, de É, repente, uma pode provocar um pânico na população que é desnecessário. Então, passa por aquilo que você falou, da comunicação, né? Como claro. melhor passar esses informes para jornalista, para a população e para colegas, inclusive, que não são da área, né? Porque não é porque é geólogo, é um geógrafo, um geocientista, que ele tem que dominar todas as áreas, né? Então, Não, alguns fenômenos são desconhecidos, né? A história da corrida, uma boa parte até hoje, né? Tem colegas que têm uma certa dificuldade ou desconhecem o processo, né? é verdade. A gente, bom, na verdade, a gente montou o Instituto Água Sustentável. Nossa principal função, além de educação, é comunicação científica, porque a gente trabalha com coisas que têm alcance para o cidadão comum e a gente não consegue falar com o jornalista, e a informação chega toda torta para a pessoa final, o consumidor final, que precisa saber, porque a gente não conseguiu transmitir. Então, a gente passou a fazer toda essa parte de ir destrinchando a informação para ela ficar mais digerível para o grande público. Não é um... Que é excelente, né? É excelente. Até o jornalismo, a oportunidade dele sentar e assistir as coisas, porque tem um momento da entrevista que você comentou, né? Realmente, num desastre, a gente é muito procurado e a gente responde só quando o Estado nos solicita, enfim. E aquele momento é aquele momento que eu falo para as pessoas e oriento, que eu já participei de algumas, né, entrevistas ou várias, enfim. Mas assim, fique 2 horas com o jornalista, porque eles vão captar 10 segundos da sua E fala. olhe Mas lá, tenta explicar tudo para ele, porque a matéria é dele, na verdade. Né? Você está ali como uma fonte de informação, então 2 horas, tem esse tempo? Gasta esse tempo para tentar. Porque ele fala de política, ele fala de economia, fala de tudo, né? E fala de geologia, às vezes. jornalista é um superficialista em geral, mesmo que ele seja especializado, ainda assim, ele é especializado em meio ambiente, por exemplo, que é um negócio gigantesco, né? Gigantesco. Mas qual é a vantagem hoje, né? Tem um colega que gostava de falar assim que a previsão do tempo antigamente era assim, vai chover aqui, né? E mostrava todo o mapa do Brasil. E fala, mas vai chover onde? O Brasil todo? Hoje não. Hoje você vê o estado de São Paulo, às vezes elas dão um zoom em regiões e tem umas manchas e falam É, aqui com risco de escorregamento, com risco de inundação. Olha que evolução, que bom isso, né? E as pessoas vão se acostumando a olhar o que é uma área de risco, o que é um escorregamento, a questão da chuva, né? Ah, choveu nesses 2 dias que era para chover no mês. Às vezes a gente falta de um valor, né? Mas o quanto é essa chuva, né? É 100, porque de fato a gente tem que acostumar com esse número. Hoje, se eu falar para você, o carro passou aqui na frente a 100 km por hora, você tem ideia do que são 100 km por é, hora? O que é 50? Agora, de chuva, quando a gente fala assim 60 milhas por hora, ou 100, as pessoas não tem ainda noção, não tem não têm noção. noção. Que não é um número comum, né? Não é, a gente não aprende isso às vezes na Não, a gente não escola. consegue enxergar, é verdade. Não, primeiro que para uma pessoa comum, o cara não consegue raciocinar em milímetro para com, né, É com difícil, chuva, né? milímetro com chuva, o cara não consegue relacionar, é difícil. É difícil. Eu tinha É estava falando difícil. Então, mas aos poucos.
esses números vão aparecendo aqui no canal de vocês, que eu acho que é excelente, né? Até para divulgar, para ir se acostumando, né, com os diferentes temas ligados à água, né? E aos poucos eu tenho certeza que esse número ele vai virar rotina das pessoas. Ah, eu também Isso acho. salva as pessoas, viu? A gente fala muito. Faz algum tempo que eu sempre pensei nas obras, né? A engenharia vai resolver, eu tenho as obras de contenção, obra de condução, e de fato a gente vai quase que reduzir o risco. Eu concordo, realmente tem todo esse trabalho, mas o que pode salvar a pessoa é o conhecimento, essa autoproteção, né? Das pessoas conhecerem um fenômeno, saber quando é que quando é que está perigoso e poder ir para um lugar seguro, né? Então, tem essas duas vertentes aí das medidas de autoproteção, né? Muito legal, muito legal. Lamentavelmente, Marcelo, nosso tempo está chegando ao final. Eu tinha mais. Daí vai ficar conversando um tempão, aí você tem um monte de causa muito legal, você viu cada coisa chocante aí, né? Eu tentei falar com você durante a febre daqueles monte de escorregamento lá no litoral norte. Claro que você estava incomunicável, né? Que você estava no meio da correria. Mas É legal. da área quente, inclusive, né? Porque a gente é muito demandado, né? E a gente ficou vários. Porque, assim, a chuva para, mas o desastre não, né? A chuva para, mas o acidente ainda não. Então, tem uma série de. Você sabe bem disso, né? Tem uma série de ações que a gente faz. A hora que desliga a câmera, a gente está trabalhando ainda. Então, a gente fica muito nas vistorias, atendendo a população, a comunidade, atendendo o Estado, as prefeituras, né? Então, tem um trabalho gigante, que às vezes é muito maior do que o atendimento em si de emergência. Mas a gente sai satisfeito porque, de fato, a gente conseguiu, no caso São Sebastião e outros casos também, sair com praticamente todo mundo bem, sabe? De ter feito essa relocação preventiva, temporária, do Corpo de Bombeiros, as equipes saírem com Foi um bom segurança, trabalho. Foi um bom Defesa trabalho. Civil, foi um bom trabalho. Eu também acho. Rapaz, lamento que o nosso tempo está acabando aqui. Por favor, faça as suas considerações finais aí. Não, a consideração final é só, na verdade, de agradecer a oportunidade, que para nós é um tema muito importante, né? Sem dúvida. Todos são relacionados à água, né? Foi o que eu falei, desde do seu excesso de água, a sua escassez, né? A gente de fato tem que pensar nisso, tem que pensar que a gente está numa emergência climática, né? O clima já mudou, não tem jeito, a gente vai ter que se adaptar metodologia, Isso. conhecimento, pesquisa e informação, né? Então, isso que o canal de vocês, que o Instituto Água Sustentável está fazendo é excelente, para uma mudança de fato de cultura e de preparação. Muito legal. Pessoal, a gente teve aqui com o Marcelo Fischer Gramani. Anota esse nome aí. Quando você tiver necessidade de qualquer solução de acidentes, de corrida de lama, escorregamento, ele é o cara para vocês procurarem. Dá uma olhada no material dele nas redes sociais. Ele tem uns materiais assim, muito, muito legais. Eu acompanho, eu fico vendo, eu não sei como ele consegue pegar tanto videozinho de acidente, alguns escorregamentos lentos, alguns escorregamentos rápidos, é muito legal e só de olhar a gente já aprende muito da situação. Obrigado, Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, muito legal mesmo que você tem feito, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Eu que agradeço. Um abraço. abraço.